pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Integra ADM. E hoje daremos continuidade ao nosso segundo episódio, onde abordaremos o tema Inteligência Artificial e Liderança. Aqui exploraremos os temas mais inovadores e as tendências que estão moldando o futuro do trabalho. Eu, Thaisa, Sara, Luiz, Ana Caroline, Emanuele e Lucas, juntamente com o nosso convidado, o professor Luiz Cláudio, iremos falar um pouco sobre como a inteligência artificial está transformando a liderança no ambiente corporativo. A princípio, sabemos que ser um líder nos dias de hoje não é uma tarefa tão fácil, né? Vivemos em um mundo cada vez mais dinâmico, com desafios como a gestão de equipes remotas, a rápida transformação digital e, é claro, a constante pressão para tomar decisões rápidas e precisas. Se você é um líder, provavelmente já enfrentou aquele momento em que precisava tomar uma decisão crucial, mas sentiu que a quantidade de dados e variáveis era simplesmente grande demais para lidar sozinho, né? É aí que a IA entra, pois ela pode ser a chave para tornar a liderança mais eficiente, estratégica e até mesmo mais humana. Mas e aí? Como a IA pode apoiar os líderes? Então, pessoal, para entender como a inteligência artificial pode apoiar os líderes, precisamos lembrar que vivemos em um mundo VUCA, um ambiente marcado por 4 grandes desafios, aos quais posso citá-los: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E esses fatores transformaram o cenário de negócios e exigem que os líderes tomem decisões cada vez mais rápidas e precisas. Volatilidade diz respeito à natureza imprevisível das mudanças. Como, por exemplo, o mercado pode se transformar da noite para o dia e as empresas que não conseguirem reagir rapidamente correm o risco de ficar para trás. E daí é que a IA entra, com esse cenário para monitorar continuamente o ambiente interno e externo, fornecendo análises preditivas para antecipar tendências e mudanças antes mesmo que elas aconteçam. Como, por exemplo, empresas de varejo que utilizam a IA para ajustar o estoque em tempo real, com base no comportamento do consumidor e nas suas mudanças sazonais. A incerteza se refere à dificuldade de prever eventos futuros. Atualmente, muitos fatores estão fora do controle das empresas, como crises econômicas ou mudanças nas regulamentações, coisas que não estão previstas. E a IA ajuda os líderes a lidar com essa incerteza, ao gerar cenários e simulações baseadas em dados históricos e tendências atuais. Como, por exemplo, imagine um gestor de uma empresa lidando com flutuações cambiais. A IA pode sugerir estratégias para minimizar riscos e proteger assim o seu negócio. Já a complexidade surge quando existem muitas variáveis ali interligadas, onde torna a análise humana difícil e até muito demorada. Como, por exemplo, uma empresa multinacional que precisa gerenciar uma cadeia de suprimentos global. E aí é que a IA mais uma vez entra, onde ela pode processar grandes volumes de informações, identificar gargalos e propor soluções em questões de minutos, onde seria algo impossível para um humano. E por fim, temos a ambiguidade, que ocorre quando não há informações claras ou direções definidas, quando de certa forma há ali uma dúvida. Em um mundo onde muitas decisões precisam ser tomadas com dados incompletos, a IA também pode fornecer e identificar padrões ocultos e recomendações baseadas em probabilidades, como por exemplo no recrutamento, que plataformas analisam milhares de currículos e perfis online para encontrar candidatos ideais, mesmo quando os requisitos do cargo são pouco definidos. Além disso, existem outras IAs que podem ajudar os líderes na sua tomada de decisões e nas suas rotinas diárias, como é o uso de assistentes virtuais e ferramentas de IA como o IBM Watson ou Google IA, que podem ajudar os líderes a gerenciar suas agendas, priorizar tarefas e até mesmo interagir com suas equipes, pois elas ajudam a organizar as demandas diárias de maneira eficiente, liberando os líderes para se concentrar em questões mais estratégicas. Mas aqui vai um ponto muito importante: a inteligência artificial não substitui a liderança humana,
pois ela não possui empatia e nem criatividade, que são características essenciais para liderar pessoas e inspirar equipes. O que a IA faz é potencializar a capacidade de um líder ao fornecer informações mais precisas e processadas de forma rápida, pois isso libera o líder para focar no que realmente importa, como decisões estratégicas, relacionamentos interpessoais e inovação. Em resumo, em um mundo VUCA, onde a mudança é constante e a informação nunca foi tão abundante, a IA pode ser a melhor parceira do líder, pois juntos, líder e tecnologia podem navegar com mais confiança pelos desafios da era digital. E no próximo episódio, vamos aprofundar essa discussão com um convidado muito especial. E agora vamos dar início ao segundo bloco do nosso episódio, que contamos com a presença de um convidado especial, que é o professor Luiz Cláudio. Seja bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco para essa troca de conhecimento. Tenho certeza que será um podcast muito proveitoso com a sua presença. Queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para a gente e para todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite, né? Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou o professor Luiz Machado, sou doutor em administração, minha tese é dentro da área de gestão da inovação. Sou professor da UASH desde 2013, né? Tenho 11 anos aqui. E além de professor, de docente das disciplinas de estratégia, né? Que é minha área, inovação, também sou agente de empreendedorismo e inovação da incubadora de nossa universidade, que é a Incubatec. Sou representante do Instituto de Pesquisa em Economia e Empreendedorismo também da nossa universidade e atuo também como consultor em algumas oportunidades, né, que a gente chama de ad hoc, seja na área de estratégia, de inovação e empreendedorismo. E também gosto de lecionar, né, em pós-graduações, né, à distância. Tenho já alguma experiência nisso há alguns anos, desde 2014. Também em cursos da área de gestão, como o MBA em Gestão Pública e Inovação, e outros dentro da área também empresarial. Bom, a gente ouviu várias inovações, né, no currículo dele, então temos aqui a pessoa que é basicamente pronta para falar sobre isso, né, sobre a IA. Então, para começar esse nosso debate, né, sobre a conexão entre IA e liderança, eu queria perguntar para o professor como você explicaria o que é IA para alguém que ainda está aprendendo, que ainda não conhece e não sabe o que é isso, o que se trata? Boa pergunta, porque assim, realmente as pessoas têm dúvida em relação à inteligência artificial, mas eu gosto muito de utilizar uma técnica que é de associação. Pensemos que o primeiro termo da inteligência artificial é inteligência, né? E a inteligência é uma capacidade de conhecer, compreender e aprender na busca de solução de problemas. Essa capacidade dada principalmente nós, seres humanos, é o que nos ajuda a gente sobreviver e tem sido a forma como a gente tem se adaptado ao longo do tempo. Também alguns animais, eles têm essa capacidade, claro, não tão precisa, eficaz e eficiente como a nossa, mas também alguns animais têm essa capacidade de aprender e resolver alguns problemas. Quando a gente fala em inteligência artificial, é justamente como as máquinas podem imitar o comportamento humano em relação à inteligência humana ou à inteligência de uma forma geral. Então, existem algumas técnicas, né, que são utilizadas para fazer esse mimetismo, que a gente chama essa imitação da inteligência humana, para que essas máquinas justamente ganhem capacidade para conhecer, aprender a partir desse conhecimento e a partir desse conhecimento, dessa aprendizagem, buscar resolver problemas que a gente precise de auxílio, de alguma ajuda que o ser humano naquele momento não possa compreender por não ter tempo, enfim. Então, de uma forma bem simples, a adaptação de uma inteligência para um ambiente artificial, né, que é um ambiente de máquina, principalmente de computadores. Perfeito. E agora, de acordo com os conhecimentos que o senhor tem, a gente queria saber quais são as principais vantagens, né, que essa IA ela pode oferecer para líderes que atuam em diferentes setores, como empresas, governo ou até mesmo na educação, inclusive aqui na universidade, por exemplo. Bem, uma das grandes vantagens da inteligência artificial é que a inteligência artificial ela consegue
obter, né, e transformar um volume muito grande de dados, né? Que às vezes o líder, o gestor, ele não tem tempo, né, de fazer essa síntese de dados. E para que o gestor ele precisa desse volume de dados? Não é da forma crua, né, como dados, mas sim como informação e conhecimento. Então, a partir do momento que ele consulta uma IA para tomar uma decisão, é justamente para que a decisão dele seja baseada em dados. Então, a primeira vantagem é uma melhor tomada de decisão baseada em dados, já que a intuição, né, que seria uma outra forma de tomada de decisão, nem sempre é tão precisa e tão eficiente. A outra é a automatização de tarefas, né? Então, algumas tarefas, por exemplo, para nós, professores ou líderes de qualquer outro tipo de organização, às vezes a gente precisa fazer uma tarefa que é muito operacional e que às vezes é muito repetitiva. Então, por exemplo, o professor Luiz precisa construir uma série de slides, né, para fazer a apresentação das aulas ou de uma palestra, enfim. Quando a gente geralmente faz isso de forma manual, a gente leva em torno de 4 horas, por exemplo, no máximo, às vezes pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média 4 horas para fazer uma apresentação. Porque tem que selecionar o texto, as fontes, tem que fazer o design das imagens, enfim, ter um layout que seja agradável, escolha de fonte, enfim. Todos esses requisitos levam um certo tempo, né, para se organizar. E existe uma inteligência artificial hoje que ela faz essas apresentações em 3 minutos. Então, pensem no ganho de tempo de uma atividade operacional que às vezes não vai ajudar muito, né? No entendimento e na forma como isso didaticamente pode ser passado para o aluno. Então, essa atividade operacional passa por uma máquina, ela é automatizada e o professor ele tem, sim, um papel diferenciado fazendo uma curadoria para saber se aquela geração daquele documento, né, no caso da apresentação, foi bem feito, as fontes estão corretas, se o design está adequado, né, para a aula, enfim. E outros líderes de outras instituições, empresas, por exemplo, corporações, têm menos tempo ainda do que nós para poder estar fazendo a apresentação. Às vezes tem que delegar para um funcionário, aquele funcionário já está cheio de atividades, também não vai ter tempo de fazer. Então, se você tem algo que possa ser feito e só revisado depois, há um ganho de tempo muito significativo. Isso serve também para outras IAs que fazem análise de dados, geração de gráficos, geração de texto, esboço, brainstorming. Então, há uma infinidade de aplicações para isso. Quando a gente entra nessa questão de acelerar os processos, né, de automatizar, muitas pessoas acabam achando que a IA, a inteligência artificial, vai tomar o lugar do ser humano nas organizações. E a gente quer saber aqui qual é a opinião do senhor sobre isso. Porque assim, o que a gente mais escuta, né? Que a IA é como se fosse um inimigo, né? Que vai tomar o emprego. Não terá mais administradores no futuro, porque a IA vai fazer esse papel. Então, assim, elas têm essa visão muito distorcida. E a gente queria saber o que é que o senhor acha disso. Bem, uma das coisas que a gente trabalha na área de inovação sabe muito bem é que toda e qualquer invenção, antes de se tornar inovação, ela não tem lado. Não existe inovação ruim, inovação boa, inovação má, inovação... a forma como a inovação ou a invenção é aplicada, ou seja, o objetivo e a meta que ela tem que vai dizer se ela tem um aspecto negativo ou positivo. Claro, todas têm implicações e aí por isso que o ser humano ele é insubstituível nesse momento, porque ele tem a capacidade de distinguir aquilo que é ético, que é moral, e que às vezes a inteligência artificial é apenas uma interpretação lógica e racional daquilo que se tem em termos de conhecimento. Então, é difícil, no aspecto da liderança humana, ser substituído, porque, por exemplo, quando a gente introduz os conceitos de liderança, por exemplo, carismática, é difícil que uma máquina ela tenha empatia, que ela vai ser tida como um exemplo de vida, né?
algo que está atribuído às pessoas, né? A construção, a história das pessoas. Quando a gente fala de uma liderança mais burocrática, racional, legal, uma liderança muito mais tradicional, ou seja, a máquina ela pode aprender questões lógicas, racionais, burocráticas e tradicionais, ou seja, aquilo que na história foi construído, e sugerir decisões a partir daquele histórico e daquele conhecimento. Aí, nesse sentido, quanto mais o ser humano é robotizado, aí sim a inteligência artificial pode tomar conta. Mas, a partir do momento que ele tem elementos mais emotivos, sentimentais, ainda pelo menos eu não consigo ver a possibilidade de uma interação máquina, né, como a gente chama, na inteligência artificial, que substitua o carisma humano, né, que substitua a criatividade humana. E assim, a gente falando, né, bem sobre como a IA pode ser aplicada e tudo mais, agora a gente queria saber do senhor um caso prático. Qual seria um caso de sucesso assim que foi usado a inteligência artificial por algum líder e que deu certo? Tiveram bons resultados, que foi uma prática bem sucedida. O senhor tem algum exemplo para nos citar? Na verdade, mais de um, né? Ótimo. Aí, eu não sei se eu vou citar um, mas pelo menos assim, o que a gente... Um deles que é o mais notório são os da Netflix, né? Então, os líderes da Netflix escolheram utilizar a inteligência artificial para fazer recomendações de filmes, séries, né? Documentários, enfim, baseado numa experiência personalizada do usuário, né? Então, o que acontece? Quando você assiste um filme, né, ele automaticamente, né, a inteligência artificial, ele vai fazer um catálogo de tudo que você assistiu dentro das suas preferências, né, se é terror, se é comédia, né, dentro das categorias que já existem, quanto tempo você leva assistindo. E ao longo do tempo ele vai verificando a frequência das escolhas que você faz, das decisões que você toma em relação ao que você quer assistir. Baseado nesse histórico, né, que leva um certo tempo para criar de informações, ele vai fazer essas recomendações baseadas nesses que a gente chama de metadados, ou seja, dados que são comuns a todos esses filmes, séries que você assiste. Então, isso tudo é inteligência artificial. Ninguém vai lá e faz, né? Quer dizer, há um tempo atrás se fazia manualmente, né? Ou seja, você olhava o histórico do cliente e diz, olha, assistiu aquele filme. Por exemplo, gosto muito de filmes e séries de investigação policial, como Sherlock Holmes, como Elementary. Então, é claro que todas as recomendações que eu recebo são de filmes baseados nesse estilo investigativo. Isso para mim como pesquisador também é importante. Então, quem gosta mais de filme romântico vai receber recomendações de filme romântico e assim por diante. Então, aquilo que era feito manualmente, hoje em dia a inteligência artificial ela consegue fazer isso, né? Primeiro ela conhece você, então vem a fase de conhecimento, depois compreender quanto tempo você leva assistindo aquela série, aquele filme, e depois aí ela aprende que você gosta daquele tipo e aí recomenda que é a resolução do problema. Imagine quantas pessoas, milhões de usuários que tem a Netflix, imagine milhões de pessoas fazendo isso, né? Seria inviável. Então, a própria inteligência ela consegue fazer para todos os usuários de forma personalizada, a partir desse banco de dados, né? Bom, e quando a gente fala sobre inteligência artificial, já foi dito aqui que ela não tem a capacidade de mensurar conceitos éticos e morais. Então aqui, tanto nós aqui queremos saber, como também os ouvintes, sobre quais são esses desafios éticos que os líderes podem enfrentar ao utilizar a inteligência artificial e como eles podem lidar com esses desafios. Bem, essa questão comportamental, né, como a gente falou, é muito difícil para a inteligência artificial ela mimetizar em relação ao ser humano. Alguns testes já foram feitos, né, em robôs, mas é uma reprodução que ainda não é fidedigna ao sentimento humano, né? E o grande problema ético das inteligências artificiais é o que a gente chama de viés de dados e discriminação. O que acontece? Por exemplo,
Quando você faz reconhecimento facial, eles olham os seus padrões do rosto, né, que é único para todo ser humano. Só que se as pessoas forem negras, né, elas têm, o computador tem dificuldade de identificar. Por quê? O banco de dados os bancos de dados que foram criados para reconhecimento facial geralmente são de pessoas brancas ou caucasianas, enfim, e muitas pessoas negras não foram cadastradas nessas bases. Então aí às vezes acontece que uma pessoa negra vai fazer passar por um reconhecimento facial e passa um constrangimento, porque todo o padrão de aprendizagem que a inteligência artificial teve foi baseado em rostos brancos. Então isso é um problema muito sério de discriminação, ou seja, a IA ela só reproduz aquilo que ela aprende. Então, por isso que a questão ética ela está muito ligada à forma como ela é treinada. Então, se ela é treinada de uma forma em que tem uma diversidade de rostos, de tipos de rostos, de raça, sexo, enfim, aí sim você consegue ter algo muito mais representativo. Mas, se você tem um treinamento que só foca num tipo de rosto, né, ou num tipo de versão, né, humana, isso tem aí problemas muito sérios em termos de discriminação. Então, é o que a gente chama de viés de dados, ou seja, a forma como a inteligência ela é treinada vai dizer que tipo de resultado ela vai ter, né? Um outro problema muito sério é a questão de privacidade e segurança de dados, né? Então, a gente sabe, hoje em dia, a gente tem aqui no Brasil uma legislação específica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que traz, né, uma segurança jurídica para algumas ações, por exemplo, em relação à forma como os dados são tratados pelas empresas, pelas organizações. Só que isso também precisa ser incluído no treinamento das inteligências artificiais, porque senão elas podem divulgar dados, por exemplo, que são dados pessoais que determinadas pessoas podem não ter autorizado. Então, há uma necessidade muito grande de se ter esse cuidado com a segurança das informações. E um outro aspecto também que precisa tomar cuidado é a questão da responsabilidade social. Existe, como eu falei, a inteligência artificial está muito baseada na lógica, né? E às vezes a lógica econômica não é a lógica mais adequada para algumas situações, né? Por exemplo, se existe uma distribuição equitativa de um recurso, a inteligência artificial vai fazer de acordo com a eficiência. Tem 10 pessoas, ela vai dividir para as 10 pessoas. Ela não vai considerar alguns aspectos, por exemplo, de vulnerabilidade social daquelas pessoas para poder fazer a distribuição de renda, a não ser que ela seja treinada para isso. Então percebam que no treinamento das inteligências artificiais, e a gente chama isso, tem uma sub-área dentro da IA que a gente chama de machine learning ou aprendizado de máquina, ou seja, as máquinas aprendem da forma como elas são treinadas. Então, por isso que a grande questão ética é como elas são treinadas e alguém que possa supervisionar isso da forma adequada. Aí, respondendo a segunda pergunta, já nesse sentido, o que pode contribuir para diminuir essas preocupações éticas ou diminuir até os problemas é que haja justamente um cuidado na seleção das bases de dados que estão sendo utilizadas para treinar as inteligências artificiais, que haja uma diversidade dos dados, né, para não existir nenhum tipo de discriminação com as pessoas, né, e também que haja uma preocupação com a gente chama de segurança cibernética, né, com a proteção dos dados pessoais e que principalmente haja supervisão humana, né, ou que haja uma mediação humana, alguém que possa, como mediador, né, entre a interação humano-máquina, possa mostrar que há falhas ou que não há falhas, ou, enfim, que há vieses, né, ou seja, quando há um tipo de treinamento que pode ir mais para um lado do que outro, né? Então ela tem que ser o mais igualitária e isonômica possível. E estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o professor Luiz Machado.
E agora uma parte bem importante que a gente queria saber quais os conselhos o senhor daria para nós, estudantes de administração, e que seremos futuros líderes, mas não só para nós administradores também, estudantes que estão se preparando aí para entrar no mercado de trabalho futuramente. Como a gente pode se preparar para usar essa inteligência artificial de forma inteligente, ética e estratégica em nossas carreiras? Qual o conselho que o senhor nos dá como professor para que a gente possa ter um futuro promissor aí nessa área de inteligência artificial também? Bem, pensando no futuro, que na verdade está tão próximo, né? É que a inteligência artificial é uma tendência, né, que vai aumentando aí ao longo do tempo, né? A demanda por inteligência artificial tem aumentado. Mas o que se deve esperar para os administradores principalmente é tentar entender que a inteligência artificial ela não deve ser uma ferramenta, deve ser uma ferramenta e não um autor dos seus trabalhos. Então, é como suporte e como apoio, né? Então, não é delegar para a inteligência artificial fazer tudo para você, mas sim que ela dê suporte para aquilo que você já faria, né, e já teria capacidade para fazer. Porque quanto mais você depende da tecnologia, isso mostra o quanto você é dispensável quando ela assumir todas as suas tarefas, né? Então, por isso que o administrador ele tem uma vantagem em termos profissionais, porque assim, a gente não trabalha só com processos, né, dos quais as máquinas podem substituir, mas a gente também trabalha com interação pessoa a pessoa em termos de comportamento, de entender, de ouvi-las, de poder dar um conselho. E assim, principalmente na área de gestão de pessoas, essas coisas não são possíveis com máquinas, né? Você poder fazer análise facial por meio de inteligência artificial para reconhecer um rosto é fácil, mas você identificar tristeza, identificar se a pessoa está precisando de um conselho ou não, e isso só o ser humano consegue compreender. Então, para vocês futuros administradores, fazer o desenvolvimento da sua inteligência natural, que é conhecer as coisas, compreender, aprender, né? E usar isso para aprender também a inteligência artificial. Só que eu sugiro que eu quando pesquiso inteligência artificial, por exemplo, eu não pesquiso tudo de inteligência artificial. Eu geralmente pesquiso aquilo que é inteligência artificial aplicada aos negócios. Então, eu sugiro que vocês foquem em questões específicas da IA, né? Da inteligência artificial. Então, não adianta falar de inteligência artificial, de como ela é formada, né? De como fazer uma programação, porque isso para vocês não seria interessante. Mas a forma como ela vai impactar nos processos das empresas, né? Nos processos de seleção, de mapeamento de processos, sim, aí sim, essas ferramentas, como usar essas ferramentas, né? Como otimizar o trabalho a partir delas, melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é uma questão mais importante. Né? Pois é. Então, encerramos aqui a nossa entrevista com o senhor. Agradecemos demais pela disponibilidade, por toda a ajuda. Tenho certeza que foi de grande importância para nós e para todos os ouvintes, né, que estão aqui prestigiando o nosso podcast. Então, fica aqui o nosso muito obrigado ao professor Luiz Machado e esperamos contar com o senhor aí durante o curso mais vezes. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Então, ao olharmos para o papel dos líderes na era da inteligência artificial, percebemos que, mais do que um substituto, a IA é uma ferramenta estratégica. Ela pode transformar a forma como que nós vamos tomar as nossas decisões, como gerenciamos nossas equipes e até como vai ser formada a próxima gerações de líderes. Mas a grande questão que fica é como a IA pode ajudar os líderes a serem mais eficazes e empáticos? Bem, para responder a essa pergunta, talvez a chave esteja em usar a IA como um complemento e nunca como um substituto ao toque humano na liderança. Afinal, a IA pode fornecer dados, mas não emoções.
a comunicação e o entendimento humano que realmente move as pessoas. E você, líder ou aspirante a líder, como você acha que a IA pode transformar o seu estilo de liderança e formar como você vai gerir a sua equipe? Após esse debate proveitoso, encerramos aqui o nosso episódio de hoje sobre a inteligência artificial e liderança. Esperamos que ele tenha sido inspirador e que você tenha conseguido sair daqui com novas ideias sobre como integrar a IA no seu processo de liderança. Se você gostou deste episódio, não deixe de seguir o nosso podcast para ficar por dentro dos novos conteúdos sobre o impacto da tecnologia no mundo dos negócios e da liderança. No próximo episódio, vamos explorar mais sobre o uso da IA para melhoria da produtividade em áreas rurais, um tema que promete ser muito interessante. Aguardamos todos vocês no próximo episódio do nosso podcast. Até a próxima!